Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um podcast Tudo é Possível Consciência. Se você não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Tem um sininho aí, você aperta aí nesse sininho e você está inscrito. E, por favor, compartilhe esse vídeo se tocar o seu coração. Deixe os seus comentários, as suas sugestões, as suas perguntas. E bora lá todo mundo entrarmos nessa corrente do bem, nessa corrente da consciência, que a gente está num momento muito importante e a sua presença é fundamental. Bem, e hoje estou aqui com a Érica Fadel, que é a nossa co-host. Bem-vinda, Érica. Obrigada. E a gente vai entrevistar uma pessoa maravilhosa hoje. É uma pessoa incrível, brilhante, Giovana Pavan. Obrigada pela presença. Obrigada, Giovana, pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Estou feliz, honrada. Sempre para mim uma alegria muito grande poder contar a minha história, poder falar sobre o trabalho, sobre os pleiadianos. Estou animada para a gente conversar hoje. Então seja bem-vinda. Obrigada. Gratidão também pela presença da sua ancestralidade aqui presente. A gente honra essa presença, sabendo que eles vieram antes, né? E prepararam todo o terreno para essa chegada, para esse momento de transformação. Então, agradeço a presença deles também. E aproveitando, né? Eu gostaria de saber como que tudo começou na sua vida. Como que você chegou, né, nessas ferramentas tão transformadoras, conheceu os pleiadianos, começou esse trabalho maravilhoso. Conte-nos tudo. Sim. Bom, falando em ancestralidade, né? Eu comecei essa jornada por conta da minha mãe. E minha mãe sempre foi uma buscadora. Então, desde que eu era muito pequena, ela me levava em todo tipo de coisa. Então, centro espírita, ir na igreja, e benzedeira, e tomar banho de não sei o quê, e garrafada de não sei o que lá, e na taróloga, na astróloga. Então, desde muito pequenininha, eu estava envolvida nessa jornada da minha mãe. E a minha avó também tinha essa abertura. Então, quando eu era pequena, lá nos anos 80, não se falava muito, né, abertamente sobre ferramentas e espiritualidade, expansão de consciência, como se fala hoje. Mas eu lembro que lá minha avó já falava de linguagem dos anjos, e já se falava de Saint Germain, já se falava de chamatrina. Então eu cresci muito dentro desse universo, né, de duendes, fadas, gnomos e cristais. Foi uma coisa muito presente na minha vida, desde muito pequena. E eu sempre fui muito sensível e sensitiva. E eu venho de uma linhagem de mulheres sensitivas, né? Então, minha mãe tinha já uma abertura espiritual muito grande e eu também vim desse jeito, né? Então, muito pequenininha, eu já via espíritos e seres naquela época, né? Como criança, eu via, eles apareciam e vinham falar comigo. E eu tinha muito medo, porque, claro, eu era pequena. E para mim sempre foi uma coisa, agora olhando para trás, né? De que eu tinha um nível de desenvolvimento espiritual muito maior do que a minha maturidade emocional e até mental mesmo. Então era muito disruptivo o que acontecia comigo, era muito confuso. Então eu cresci com muito medo, tinha medo de dormir, tinha medo de ficar sozinha, porque eu ia ver coisa, eu ia sentir coisa, né? E eu sentia tudo. E eu falava coisas que não eram apropriadas para uma criança tão pequena, né? Então eu falava coisas que as pessoas falavam, o que ela tá falando? Como assim, né? Então comecei assim, venho assim dessa jornada. E teve um momento, assim, da minha vida que apareciam, né, esses seres, eu sabia o que fazer, eu sabia abrir portais e encaminhar, mas era muito assustador, porque nem tudo que aparecia era legal. Sim. Tinham coisas que aconteciam que eram muito ruins e que eu achava que era como um pesadelo, sabe? E eu não tinha estrutura para lidar. E naquele momento, minha mãe também, por ser uma pessoa que tinha visão espiritual e acessava muitas coisas, era muito disruptivo. Porque naquele momento sociocultural que a gente vivia não era muito bem aceito, né? Não tinha abertura para isso. Então, para mim, foi uma coisa muito confusa. Porque eu via minha mãe, eu vi o quanto ela sofria por isso.
até ela encontrar um caminho, né? Até ela direcionar esse caminho espiritual para algo que ela pudesse se alinhar com isso. Então era aí, eu não quero isso não, eu não quero, é ruim, eu não quero, né, tá nesse caminho. Então era uma coisa que eu tentava evitar ao máximo, sabe? Mas aí eu fui crescendo, minha mãe foi encontrando caminhos, ela foi se alinhando, ela se encontrou no espiritismo naquela época, ela começou a frequentar um centro e as coisas começaram a se transformar na minha vida. Mas eu fui ter mesmo, assim, acho que uma abertura maior de consciência lá pelos 16, 17 anos, que aí eu senti que teve um chamado mesmo, que aí foi, nossa, eu preciso fazer algo sobre isso, né? E aí eu comecei pelo Reiki, como a maioria das pessoas, né? Acho. E ainda muito nova. E aí eu fui seguindo adiante, né? Nesse caminho de desenvolvimento espiritual. Daí, num primeiro momento, você cursou arquitetura e urbanismo, é isso? Sim. Você fez faculdade dessas Fiz. áreas, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, desde muito pequena, sempre foi minha coisa, assim, né? Eu passava horas pintando e desenhando. E sempre gostei muito de arte. E a arquitetura acabou indo como um caminho natural para mim. E eu tenho certeza hoje, né, que ter feito arquitetura foi muito importante para o trabalho que eu faço, que está muito alinhado com a geometria sagrada, está muito alinhado com todos os desenhos e gráficos que eu canalizo, né? Então, eu entendo como essa estrutura que a arquitetura me trouxe, essa base, né, estrutural da matéria, me ajudou a ordenar essa estrutura energética multidimensional, né? Criar um campo coeso para toda a informação e energia que hoje eu trago. Então, acho que a arquitetura foi um presente mesmo, e um chamado da minha alma para dar uma base sólida para que hoje eu possa fazer o que eu faço. Sensacional, sensacional. E aí, quando que aconteceu mesmo esse encontro com os pleiadianos? Uhum. Eu tenho uma história, né? Eu já contei várias vezes essa história. Que foi assim. Como eu disse, eu já tinha uma visão espiritual, mas eu nunca tinha visto nada como um ser estelar, por exemplo. Eu já tinha visto anjos e espíritos, coisas desse tipo. E a minha mãe, ela foi fazer um curso de frequências de brilho. Isso foi lá em 2007. Ela foi fazer essa iniciação. Eu já tinha ouvido falar dos pleiadianos, né? Por conta dessa terapia que ela recebia, né? E ela foi fazer essa iniciação e nessa época eu estava morando em Barcelona, eu estava fazendo um mestrado de desenvolvimento urbano lá, que eu queria ser urbanista. E quando minha mãe foi fazer o curso, naquela época não tinha, né? WhatsApp, internet. Tinha internet, mas não era como hoje, né? Pra gente falar, era Messenger, não era uma coisa tão fácil assim, né? Conseguir Wi-Fi, era uma coisa meio diferente. E ela foi fazer esse curso, era lá na Bahia, e eu estava nessa época em Barcelona. E em uma das noites eu fui dormir e eu vi esses dois seres entrando no meu quarto. Eram seres como eu nunca tinha visto antes. Eles eram muito altos e luminosos e tinham dedos compridos, assim, uma energia muito cristalina. E eles entraram e eles abriram minha cabeça e mexeram no meu cérebro. E eu imediatamente apaguei. E eu acordei no dia seguinte totalmente confusa, com tudo rodando, com a sensação que estava tudo girando. E eu falei, e agora? Que eu faço com isso? Então, esse foi um período da minha vida que eu tinha me fechado muito para a espiritualidade. Eu tinha fechado essa porta. Eu falei, cara, eu não quero mais. Para com isso. Eu não quero viver isso, né? E eu tinha fechado essa porta. E esses seres entraram lá. E aí tudo mudou. Aí eu esperei para falar com a minha mãe. Quando ela voltou do curso, a gente conversou, né? E eu contei, falei, nossa, eu preciso te contar o que aconteceu. Esses seres entraram. E ela falou, Giovana, você passou pela iniciação com os pleiadianos. Porque quando ela estava fazendo o nível básico, ela colocou meu nome no altar do curso. E eu fico sempre emocionada com essa história, porque para mim foi um chamado mesmo. Ai, né? Que lindo. E eu ouvi naquele momento, nada na sua vida vai dar certo enquanto você não fizer esse curso. E foi assim, né? Eu voltei para o Brasil, não achava emprego,
E aí ia ter um curso com Christine Day, ia ser um dos últimos que ela ia dar, de nível básico, ia ser aquele ano. E aí, em novembro, eu fiz a iniciação do nível básico de frequência de brilho. Então, esse foi o meu chamado, nada delicado, né? Foi um chamado bem intenso, mas foi assim que tudo começou. Que lindo, que lindo. Então foi um convite mesmo e já uma introdução, né? Sim. Para mim foi assim, hoje, olhando para trás, eu entendo muita coisa. Naquele momento foi uma coisa extremamente disruptiva, né? E eu entendo que precisava ser, eu precisava de uma coisa grande para me chamar para isso, para falar, olha, é inegável o que aconteceu, né? Então, hoje eu sei, depois de muitas experiências e muitos anos, né, trabalhando com isso desde 2007 nessa jornada, então eu sei que quando nós temos um contato tão profundo como foi aquele, é claro, né, os pleiadianos, eles são seres que estão a partir da 5ª dimensão. Então, quando eles aparecem, não é uma aparição como um ser humano que entra e abre aqui a porta. Eles têm uma frequência muito sutil, muito alta. Então, eles não necessariamente vão aparecer densificados na matéria, não é sobre isso, né? Mas eu tive uma visão muito forte, foi um contato direto. Então, o que acontece é que, quando a gente tem esse tipo de contato, a frequência sofre uma alteração tão grande para poder ter essa visão, para poder ter a experiência que eu tive, que foi tão intensa. Então, foi como se eu tivesse sido jogada para um outro nível de consciência. E quando a gente tem esse tipo de experiência, o que acontece? A nossa mente linear, ela não consegue acompanhar. Sim. Porque não é uma experiência tridimensional, né? Então, eu sei que quando aquilo aconteceu, muitas outras coisas aconteceram. E aí eu tive a sensação que eu dormi. Mas, na verdade, não foi bem isso. Mas foi como se eu tivesse apagado mesmo, para que essa frequência fizesse um trabalho específico que estava pré-acordado, estava combinado que eu faria naquele momento. E aí tudo mudou. A partir daí. Eu acredito que, eu estava falando isso hoje no almoço, que quando a gente tem uma questão, a gente precisa, como se fosse quebrar mesmo alguma coisa para outra estrutura, porque aquilo que você falou era muito diferente, e aí isso precisava acontecer. Eu estou falando isso porque isso acontece com muitas pessoas, né? É um processo de muitas pessoas. Então, fala, nossa, agora que eu tô indo, que eu tô me desenvolvendo na espiritualidade, eu não sei, parece que dá tudo errado, né? Como você falou, não estava dando certo nada porque era esse caminho. Então, as pessoas falam, nossa, sei lá, comecei a ficar doente, não tô bem e tal. E é exatamente esse chamado que eu acho que vem de uma forma, vem como a gente vive esse mundo tão diferente. Então, acho que vem dessa forma mais brusca, vamos dizer assim, né? E você lembra se você sentiu alguma coisa? Porque eu tive uma experiência que eu tinha muita dor de cabeça, a Dani estava comigo. Eu fiquei, naquele momento, né? Eu fiquei com tudo rodando por vários dias. Fiquei com uma sensação que estava tudo girando. Fiquei muito dentro de uma espiral. Depois eu fui entender muita coisa, né? Que a gente trabalha muito com essa energia das espirais dentro das frequências de brilho. Os pleiadianos trabalham muito com essa energia, né? Rodando. E para mim, acho que esse movimento do rodar era um processo de realinhamento energético que eu estava passando para algo que lá na frente eu fui entender agora, né, há pouco tempo, quando eu tive quase como um segundo chamado dos pleiadianos, né, para assumir um novo lugar, de que tinha algo importante acontecendo. Então, hoje eu observo como essa experiência e muitas das coisas que acontecem comigo e muitas pessoas, né, nesse caminho de despertar e desenvolvimento espiritual e conexão multidimensional, acima de tudo, o quanto isso quebra as linhas do tempo e do espaço. Então, certos eventos, apesar de terem acontecido, da nossa perspectiva humana, no passado, eles, na verdade, são chaves para o futuro, que abrem outras coisas. Então, essa experiência que eu tive, ela é uma chave que em vários momentos me volta para ela para eu entender alguma outra coisa que é sobre o agora, né? Então, é multidimensional. Então, é uma experiência que nunca termina, é como um looping. Então, cada vez que eu volto nela, parece que tem mais alguma coisa para abrir sobre isso. É uma experiência atemporal, então, né? Isso, é uma experiência temporal. E muitas pessoas que têm contato ou com naves ou com seres estelares relatam isso, que acaba se tornando como uma fenda, né? Que não tem tempo e não tem espaço, e quando a gente volta, parece que tudo mudou. Muda o passado, muda o futuro, muda o presente, e tudo precisa se realinhar com essa nova
com esse novo ponto de coerência que chega aqui na vida. Sim, sim. Eu queria que você falasse uma coisa, porque tem gente que está assistindo aqui que não sabe. Quem são os pleiadianos? Sim. Muito conectada. Exatamente essa pergunta, que linda. Tá bem. Então, os pleiadianos são seres estelares e eles têm uma consciência multidimensional a partir de quinta dimensão. E eles estão alinhados e conectados na constelação das Pleiades, que é um agrupamento estelar de 7 estrelas dentro da constelação de Touro. E quando a gente fala, muitas vezes, né, dos seres estelares, as pessoas pensam, mas eles são os ETs, né? E eu acho que ficou muito implantado no nosso inconsciente a imagem do ET, como aquele homenzinho verde que desce da nave, né? O ET de Varginha, e muitos relatos que não quer dizer que não aconteceram, muita coisa aconteceu, mas tem muito mais, né? Além do que nos foi colocado na mídia e socioculturalmente. Então, quando a gente fala desses seres, não dá para pensar como se a gente fosse viajar de foguete daqui, chegar lá nas Pleiades e encontrar uma civilização como a nossa, né? Porque eles estão numa outra dimensão, numa outra frequência. Então, o que a gente chama de realidade é muito diferente dessa outra realidade. Então, esses seres, eles existem em outro plano de consciência que está desatrelado do tempo e do espaço, né? Que é a realidade da terceira dimensão que a gente vive hoje. Então, quando a gente desatrela do tempo e do espaço, existem outras linhas de energia, outras formas de se relacionar, que aqui, da perspectiva humana, é muito difícil de entender, né? Dá bug no nosso cérebro, a gente não consegue acompanhar, porque não é linear. É quase como tudo ao mesmo tempo acontecendo. Sabe aquele filme? Tudo ao mesmo tempo, como chama? Agora, não lembro, Mas também não consigo lembrar. Mas tem esse filme que tem... Você vai Sim. mudando de realidade, né? Então, é mais ou menos assim a experiência multidimensional. Todo tempo, em todo lugar. Isso. É isso aí. Então, Repete o nome para as pessoas. é tudo ao mesmo tempo, em todo lugar? Isso. Obrigada. Então, quando a gente pensa nos pleiadianos, né, nós podemos entender como se, de alguma forma, eles são aspectos nossos do futuro, da nossa própria consciência, numa outra linha do tempo que evoluiu, que expandiu e que consegue entender as coisas de uma outra perspectiva. E nesse momento que a gente está agora, planetário, muitos seres estelares têm uma conexão profunda com a Terra, né? Porque a Terra, ela é um planeta semente, onde muitas sementes estelares foram plantadas aqui, né? Ela é como uma guardiã de arquivos desse sistema que a gente está, né? Do sistema solar. E esses seres, os pleiadianos, os sirianos, os arcturianos, os orianos, são muitos seres estelares, eles têm tanto sementes estelares como nós, né? Que vieram aqui para a Terra encarnados como humanos para ter uma experiência humana, para trazer essas sementes para ancorar dentro do sistema humano através do nosso DNA, mas também outras qualidades energéticas, né? Então, existe um compromisso desses seres que estão num outro nível de consciência, que a gente diz superior, mas não é hierárquico. Não quer dizer necessariamente que eles são mais evoluídos do que a gente, mas que eles têm um outro ponto de vista. E nós temos outro ponto de vista. Então, é uma troca. Então, eles aprendem com o nosso ponto de vista e nós aprendemos com os dele, né? Tem uma troca acontecendo. Mas, de maneira geral, para todo esse universo galáctico, é muito interessante a nossa evolução, a nossa expansão de consciência. Porque, enquanto humanidade, o planeta sobe de frequência de consciência, isso abre uma grande onda de aceleração e expansão de consciência por todo o universo. Então, é claro que há um interesse de todo mundo para que esse processo, né, de ascensão planetária ocorra. Então, por isso, eles estão conectados com a gente agora. Entendi. A gente cresce e eles também. Sim. Evoluem, né? Sim. Evoluem eles também. É quase como os processos que a gente faz, né? Talvez as pessoas tenham uma conexão maior com... Quando a gente faz uma regressão, uma vida passada, né? Que a gente faz um processo, ou um renascimento, que você volta no seu passado, traz consciência e entendimento para aquilo que ocorreu, e a partir dessa nova consciência que você tem sobre o passado,
o seu presente se altera. Porque você ressignifica o teu passado, né? Com um novo nível de consciência nível que de você tem consciência. agora. Então, de alguma forma, essa conexão com os estelares conosco é um pouco isso, né? É um pouco essa volta e conexão com outro nível de consciência para ressignificar o nosso futuro, o passado, o presente, alterar essa linha do tempo. E pode perguntar. falar. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que existem dois estelares, como é que eu posso dizer? Um encarnado e um que não está encarnado, que trabalham juntos, que estão juntos? Então, vamos lá. A gente vai falar de fractais agora, né? Então, o que são fractais? Nós temos um eu superior, né? Que vem de uma consciência de uma mônada, que é um grupo, um agrupamento de consciência que vem de lá da fonte e vai se dividindo, subdividindo, né? Em camadas dentro de propósitos específicos de desenvolvimento espiritual, de consciência, energética. E cada um desses grupos vem experimentar uma coisa, que nem quando a gente pega uma luz e passa por um prisma e ela se divide no arco-íris, né? Então, a luz da fonte é única, mas quando ela se divide, a gente tem experiências dentro do espectro de frequência que estamos alinhados naquele momento, né? Então, a gente pode dizer que aqui na experiência humana, nós somos uma partícula dessa frequência de cor que esse nosso eu superior nesse momento está vivendo. Vamos imaginar que agora a gente está no azul, sei lá. Então, eu sou uma célula de azul e tem outras células desse azul nas Pleiades, em Órion, em Arcturus, em outros universos, em outras frequências de consciência, experimentando essa qualidade a partir de múltiplas percepções, né? Então, estando aqui na Terra, com certeza nós temos esse eu superior que está em um nível de consciência mais expandido e podemos ter aspectos nossos que sim estão lá nas Pleiades, no Sol Central, diretamente na fonte, né? Depende muito da jornada individual de cada pessoa. Então, não é linear. Não é uma coisa assim, eu saí da fonte, eu passei na 24ª dimensão e depois eu fui descendo de consciência. Não é assim, tá? Isso é o nosso cérebro humano Para entender, Tentando né? colocar numa caixinha, querendo né? montar a planilha do Excel, entendeu? Não é assim, tá? Porque é fluxo. A consciência da criação, ela é fluida, ela não é estruturada. Quem faz estrutura é a gente aqui na 3D para separar as coisas em caixinha, porque é parte da nossa experiência e tá tudo bem, né? Mas uma pessoa pode ter saído direto da fonte, ido, sei lá, vindo para um outro universo e de lá pingou. Geralmente passa por alguma estrutura estelar antes de vir para a Terra, ou não, ou pode vir direto para a Terra, ser uma primeira experiência direto aqui. Então, não tem essa linearidade, né? Mas, nesse momento planetário que a gente está agora, que é muito especial, que é um momento de transição, dito já através de muitas estruturas e antigos escritos e vários canais, né? Trazendo esse momento chave de transição. A gente está passando astrologicamente por uma transição, saindo da era de Peixes, entrando na era de Aquário, o fim do calendário maia enfim. Então, esse movimento que a gente está passando agora, energético, ele abre uma janela muito importante. E com essa janela aberta, muitos seres vieram para a Terra num propósito de ancorar toda essa luz que vai entrar, sim ou sim, está entrando, né? E não é de agora, já é há muito tempo, de Atlântida, Lemúria, já faz muito, muito tempo que tem todos esses seres encarnando e vamos voltando, né, nos tempos de transição planetária. Então, tem as 144 mil almas que vieram acender a consciência crística, as sementes estelares, os índigos, os seres cristais. Então, tem tipologias, né, diferentes, mas cada um como sustentando um aspecto dessa energia, mas no fim disso tudo, cada um de nós sendo capazes de ancorar essa luz que está entrando no plano terreno agora, para que ela possa ancorar no sistema humano e na Terra. Porque o que somos nós humanos aqui? Nós somos a consciência de Gaia em ação.
Então, a transição planetária não se dá por um movimento que a Terra vai fazer e a gente vai junto, né? Mas se dá através de cada um de nós. Conforme eu vou metabolizar, digerir, processar essa luz que está entrando com a explosão solar, ressonância Schumann, que está aí nas alturas, revelando que tem mais energia circulando no planeta, através do cinturão fotônico que a gente está passando agora, né? O cinturão de fótons, que a gente está recebendo muita energia fotônica, que são energia de luz, né? Que estamos recebendo. Então, a gente está num momento de pico mesmo, de muita expansão. E essa luz, ela não tem como ancorar se não for por nós, né? Pelo sistema humano. Por isso que tem tantas pessoas nesse momento, além de tendo despertar profundo, ou chamados como que eu tive, né? Cada vez que eu conto essa minha história, muitas pessoas se identificam e começam a lembrar. Eu tenho várias outras histórias, né? Que eu sempre, conforme eu vou falando, muitas pessoas vão lembrando. Nossa, isso aconteceu comigo também. Nossa, eu também tive essa experiência, né? E isso é muito importante, porque ao lembrar, é como religar um fio lá na caixa de força. E aí a energia passa a correr através de você. Então, por isso que o despertar é importante. Porque é a partir do despertar que algo estala e essa energia passa a correr através de mim. Porque cada um de nós tem uma capacidade única de trazer essa informação, decodificar a luz que está entrando para transmitir com a sua forma única, né? Então, é isso que estamos vivendo agora. É um trabalho em equipe, né? Que a gente está Sim. fazendo. Por isso que somos todos um. Sim. Porque a energia individual de cada um se soma, né? Nesse grande projeto. Sim. Bem, eu queria te perguntar... foi a Christine Day que trouxe, que canalizou as frequências de brilho. E eu queria que você explicasse para o nosso público que está em casa o que são as frequências de brilho. Sim. Frequências de brilho é um sistema energético pleiadiano que foi canalizado por Christine Day acho que há mais de 35 anos já. E Christine era uma pessoa comum mesmo, uma dona de casa. E ela descobriu que estava com uma doença muito grave, que era um lúpus sistêmico. E ela percebeu que ela tinha criado essa doença. Então, a única forma dela se curar seria através dela mesma. Descriando, né? Descriando. E ela percebeu que ela tinha, na verdade, um desejo profundo de morrer. E o corpo dela estava encontrando uma forma de criar essa morte, né? E ela começou a meditar. E foi em uma das meditações que ela começou a sentir essa luz, esse amor muito forte, que naquele momento ela pensou que era Deus. E ela não era uma pessoa religiosa, né? Então, teve um momento que ela teve também um encontro com os pleiadianos. Ela viu mesmo uma nave e encontrou os pleiadianos e ela lembrou. E ela recebeu esse trabalho inteiro em 1 segundo, o Amani e as frequências de brilho. Como se fosse uma coisa que ela sempre soubesse, um sistema extremamente complexo e avançado. E dali por diante ela começou a trabalhar, primeiro no filho dela, no Ben, que era uma criança com paralisia cerebral grave, e ele começou a se curar. E por conta disso, ela começou a aplicar esse trabalho em outras pessoas e em outras crianças. Ela ficou famosa por isso, por curar crianças, né, com esse trabalho. Então ela começou a ensinar o Amani primeiro, formar terapeutas, né, pessoas que aplicavam, porque os pleiadianos disseram que o mundo ainda não estava pronto para as frequências de brilho. Até que num dado momento estava, e ela lançou então o trabalho das frequências. O que é esse trabalho? Então, frequências de brilho é um trabalho corporal energético que trabalhamos em pontos específicos do corpo que chamamos de portais. Nós temos mais de 240 portais no corpo, tanto na parte da frente quanto posterior. E nas frequências de brilho, o terapeuta é como um porteiro. Ele é um ativador de portais. Então, esses portais, eles estão perpendiculares até 50 a 60 centímetros de distância do corpo. Eles são portais multidimensionais. Então, quando estamos ativando esses portais, o que estamos ativando? Memórias, lembranças, dons divinos, capacidades do nosso ser que foram trancados. Porque a gente nasceu nesse sistema que está desenhado para que cada um se torne um bom servidor do sistema, não para que cada um desenvolva sua plena potência, né? Então, uma série de véus que recebemos,
muitas limitações socioculturais, traumas. A gente vai bloqueando a expressão da nossa luz divina. Então, esse trabalho, conforme o terapeuta vai ativando esses portais, é como ir religando esses fiozinhos, esses códigos de luz, para que a pessoa se conecte com a sua frequência. As frequências a gente diz, a sua natureza espiritual natural. Lembra que a gente estava falando antes, né, de unicidade? Então, é sobre cada um se tornar o que veio para ser. Não todo mundo vibrar na mesma frequência igual e fazer achar... tudo igual. Não é sobre isso, mas é sobre a nossa unicidade, né? Então, uma série de véus são removidos e conforme a luz entra, a densidade precisa sair. Então, nas frequências, você vai se alinhando com qual luz? A sua luz. Não é luz dos pleiadianos, não é luz das estrelas, de Deus, de nada. É a sua luz divina. Então, quando você se alinha com a sua luz e muda a sua frequência, tudo na sua vida tem que mudar. Sim. Porque tudo aquilo que você criou, baseado em estratégias de sobrevivência, não vai mais funcionar. Não vai mais estar alinhado com você. E aí que a grande transformação acontece. Então, é como sintonizar a rádio na frequência certa, né? Você vai se alinhando com aquela frequência. E a partir desse ajuste energético, você começa a transformar a sua vida, os seus interesses, a sua consciência. Você vai lembrando de coisas. Então, é assim que esse trabalho atua. Sensacional. E tem um acompanhamento, porque assim, depois que a gente passa por uma sessão, eu passei pelas duas, né? Frequência de brilho e Amani, e realmente, assim, é incrível. Mas depois, a pessoa tem um acompanhamento, ela faz mais que uma vez, como é que funciona? Ótima pergunta. Muitos trabalhos energéticos têm necessidade de continuidade, né? Tem essa coisa de, às vezes, você vai lá, faz um alinhamento de chakras, aí você sai maravilhosa da sessão, se sentindo toda muito bem. Primeira coisa que acontece, já bagunçou tudo, né? Tomou uma fechada no trânsito, pisou no cocô do cachorro na rua, já bagunçou, né? A diferença das frequências de brilho é assim. É como ver algo. Depois de ver, não dá para desver. Não dá para desver mais, né? Então, você se alinhou com a sua frequência. Não tem como voltar para trás. Não tem como. Porque você já está naquele lugar, né? Então, é como adquirir consciência. Então, nossa, eu percebi que eu estou fazendo isso. Eu vou fingir, né, que eu não estou vendo. Tudo bem, a gente pode fingir, mas energeticamente, frequencialmente, não tem como desalinhar. Então, não é um trabalho que tem necessidade de continuidade. Mas o que acontece com a maior parte das pessoas é que, ao fazer uma sessão, você começa a perceber as transformações. Aí chega uma hora que você fala, bom, legal, cheguei aqui, foi muito bom, mas, nossa, tem mais para mim. Daí a pessoa vem e faz mais uma sessão. E aí alinha mais coisas, né? E é claro, não é um trabalho único. Existem tantos caminhos de evolução, né? Então, às vezes, a pessoa tem um pré-acordo de receber um número específico de sessões e chegar naquela frequência, é isso. E tá tudo bem. Mas o mais bonito que eu acho das frequências é que ele é um trabalho tão potente, universal, que não importa onde você está, sempre tem mais para você. Sim. Eu fico emocionada, assim, porque fala sobre a abundância da vida, né? Então, a gente pode oferecer um trabalho igual para milhares de pessoas que são totalmente desconectadas e pessoas que estão no caminho de evolução espiritual super acelerado. Cada um vai ter uma experiência muito potente e poderosa, exatamente com o mesmo trabalho. Eu acho isso muito lindo. Muito lindo. E o Amani é um trabalho mais corporal e a frequência de brilho é um trabalho mais sutil, seria isso? Exato. Você poderia falar um pouquinho comparativamente? Não dá para comparar, são ferramentas diferentes, Sim. né? Dá para comparar super, porque eles têm a mesma linhagem, né? Eles são como yin e yang. Então, no Amani, a densidade sai para que a luz possa entrar. Nas frequências, a luz entra para que a densidade possa sair. Sensacional. Eles são opostos complementares. São os mesmos portais do corpo. Nas frequências, né? Ele é sutil, a gente ativa fora do corpo, toca no corpo muito delicadamente. No Amani, a gente ativa para dentro do corpo, dentro do músculo, né? Então, um é sobre o corpo sutil, o outro é sobre o corpo físico, sobre a nossa humanidade. Então, frequências vai atuar com o nosso aspecto estelar, com o nosso aspecto expandido de consciência. E o Amani vai lidar mais com as questões da nossa humanidade, né? Bloqueios, traumas, emoções que ficaram presas dentro do nosso corpo.
Então, no processo do Amani, o que ocorre é um alinhamento entre todos os corpos. Porque, falando do sistema, de novo, da Matrix, como a gente quiser chamar, né? O que acontece é que muitas das nossas capacidades, elas foram tolhidas e bloqueadas. E uma delas é sentir, são as nossas emoções. Então, nós aprendemos que sentir era errado, ou pecado, ou que ia baixar nossa frequência, né? Muitos dogmas e linhagens espirituais falam sobre o medo, a raiva, a tristeza, como se fossem coisas que a gente não pode sentir. Tá, mas e aí? A gente sente. Ai, mas eu não sinto raiva. Mentira! Todo mundo sente raiva, né? Mentira. Então, o que a gente faz com isso? Sim. O que acontece é que quando isso tudo vai para negação, a gente entra num campo de dualidade. E vai tudo para a sombra, vai tudo para o inconsciente, né? Então, vai empurrando para baixo, empurrando para baixo. E chega uma hora, isso começa a criar incoerência na vida. Essa raiva vai destruir sua vida, comendo pelas beiradas. Os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua saúde. Então, doenças, várias questões começam a se manifestar por conta das emoções que ficaram reprimidas. O que o Amani faz? O Amani vai fazer a pessoa trazer presença e consciência para dentro do corpo, para se permitir sentir, expressar, mover essa energia. Lembra quando a gente falou da regressão, né? Que a gente volta com outro nível de consciência a algo que aconteceu e isso faz uma transformação? No Amani a gente faz muito isso. A gente, através das emoções que acessamos, voltamos lá no passado com outro nível de consciência para ressignificar, para poder expressar e ocupar essa parte com presença e amor. Então, no fim, tudo é sobre presença e amor. Voltar a se ocupar o corpo físico, ocupar as nossas emoções com um novo nível de integridade, né? Então, o Amani, junto com as frequências, é muito lindo, porque um abre espaço para que a gente possa trazer essa luz para ancorar dentro do nosso corpo. Nossa, sensacional. E antigamente a gente tinha um olhar disfuncional para a espiritualidade, né? Uhum. Então a gente tinha que olhar para as estrelas, meditar, e a gente está numa paz, entre aspas, que não seria uma paz, porque a gente estaria negligenciando as nossas sombras, os nossos vazios. E eu acho que as novas ferramentas que estão chegando, justamente elas, principalmente as frequências de brilho e Amani, elas olham para esse insumo aí, né? Sim. Que é o nosso material para a gente transformar e abrir espaço para essas frequências mais sutis. É isso também, né? Muito do movimento New Age que ocorreu veio num período onde muitos dos textos antigos, escrituras sagradas, foram ocidentalizados, né? Traduzidos de uma forma com a forma de pensar ocidental. Isso fez uma bagunça nas energias, né? Então, essa nossa forma ocidental de olhar para a evolução espiritual é muito dual. Então, se a gente quer subir de frequência, o que a gente faz? Não pode vibrar nas baixas frequências, né? A gente volta lá na terceira dimensão que eu falei na planilha do Excel, né? E é claro, por exemplo, que a raiva é mais densa que a alegria. Óbvio que tem mais densidade. Não significa que ela é pior. Porque a gente está numa experiência que tem, sim, densidade. Eu sempre falo isso. Mas imagina você desligar o seu chakra básico. Experimenta para ver o que acontece. Vai fazer uma bagunça na sua vida. E o que aconteceu com muitas pessoas, os trabalhadores da luz, é que, por irem negligenciando esses aspectos da humanidade, foram mesmo se desconectando do chakra básico, do chakra sexual, e foi fazendo uma bagunça na vida e na Terra. Porque ao nos desconectarmos da Terra, muita coisa começa a acontecer aqui, né? E agora o chamado é, gente, não. Vocês estão humanos. Sim. A gente não veio para a Terra para sair dela. Isso não faz o menor sentido, né? Então, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. O que a gente está aprendendo é a ser humano. A nossa essência já é espiritual. A gente não precisa, né? O que a gente precisa é integrar. Então, como? Como eu integro a minha espiritualidade na matéria? E é isso que não só esses trabalhos, mas várias linhagens nesse momento estão chamando para isso. Que a gente precisa trazer um olhar para a nossa humanidade, para as nossas sombras, para a nossa dor, como uma forma de integrar tudo isso. Que não adianta lá na meditação
ou, sei lá, muitas pessoas que usam medicina ou fazem processos energéticos, você acessa campos super expandidos e muito lindos, e aí você chega aqui na sua vida, a sua vida está toda bagunçada. Então, não funciona, isso traz uma incoerência muito grande, né? Então, o que os pleiadianos mais e mais têm trazido como um chamado é, gente, vamos olhar para isso, né? Para a nossa humanidade. Eu acho que quando a gente olha, né, para o Kaibarum, essas coisas antigas, né? Então, o que é para cima é para baixo, o que... E aí, durante muito tempo, eu passei por várias experiências onde eu falava, é como se eu não conseguisse pegar. Não era racional, é que, assim, depois eu não sabia o que fazer com isso, literalmente. Então, eu acho que esse trabalho porque a gente está aqui, vivendo essa vida, não tem como... É exatamente, você sobe, mas você precisa ter corpo, precisa ter vida para ancorar. Porque realmente eu falava que eu faço o quê com isso, né? E às vezes, para quem tem isso, é mais gostoso ficar, Sim. né? No etéreo, assim, Tá nessa delícia. coisa. Olhando Então, as assim, estrelinhas, né? é muito melhor. Então, talvez existam pessoas, eu imagino que tem algumas que têm mais dificuldade de viver esse etéreo, mas tem muitas que é essa vida na Terra. Então, é o que a gente veio vivenciar, né, e aprender. Então, eu acho muito interessante porque uma expande, né, uma vai para cima e uma para baixo, uma te ancora, vamos dizer assim, para você poder fazer tudo isso. Então, é sensacional. Aí, o que eu queria te perguntar? Quem pode fazer essas sessões de Amani e frequência de brilho? E eu vou complementar a Aham. pergunta dela. E em que situações? Né? Que tipo de situação que a pessoa está passando que seria bom ela usar essas ferramentas? Sim. Não tem nenhum pré-requisito ou uma recomendação para tipo de pessoas específicas, né? Então, chega todo tipo de pessoa para receber os trabalhos, mas, de maneira geral, é um chamado. Às vezes, a pessoa ouviu o nome, nem sabe o que é, e vem pela frequência do nome, principalmente o Amani, né? Porque o Amani é uma assinatura energética, ele não tem um nome traduzido, né? Então, muitas pessoas chegam pela frequência. Nossa, eu ouvi esse nome, eu senti que eu precisava dessa coisa. Então, é um chamado profundo. E eu quero puxar um gancho um pouquinho do que você falou, que eu acho que é uma coisa importante, porque uma dor muito profunda das sementes estelares e das pessoas que são essas pessoas mais, vamos dizer assim, expandidas, né? Que tem uma facilidade de expandir, fazer viagem astral, outras são muito sonhadoras. Uma das dores dessas pessoas é a dor da densidade. É difícil estar aqui, é pesado... E é denso, e tem dor, tem guerra, tem destruição, e, né? Por quê? Porque a alma lembra de outra coisa. O coração lembra daquela sopa cósmica, da unicidade, do campo de coerência integrado, onde tudo é amor, tudo é luz, tudo é fluxo, né? Sair desse lugar e cair aqui na Terra é intenso. É tipo, meu Deus, e agora? Só que tem uma coisa importante e que acaba escapando da consciência, que é assim. E aí essas pessoas ficam, eu não quero estar aqui. Para muitos, tá? Não é para todo mundo, mas uma grande, vasta maioria chega com essa dor, né? Eu não quero estar aqui porque é pesado, e aí fica meio numa coisa, eu não tô aqui, mas não tô lá, mas não tô, né? E tem uma coisa muito importante e que eu acho que é uma chave para esse momento, que tem uma dor primordial nesse lugar e acontece com muitas pessoas que é assim, a gente olha para fora, se identifica com a dor que está lá fora e essa dor é grande demais, eu não posso fazer nada sobre isso. Destruição do planeta, Fome, tristeza. guerras sobre as mulheres, sobre, né, abuso. A gente olha e fala, nossa, isso é grande demais, então eu não tem como lidar, né? Só que tudo que me dói é porque está dentro de mim. Tem uma dor primordial que é minha. E enquanto a gente não olhar para isso, não tem como olhar para aquilo, porque aquilo é grande demais, né? Então, essa dor muito provavelmente vem de um momento de chegar aqui na Terra, né? De talvez chegar na barriga da mãe e, nossa, a minha mãe não estava presente comigo. Ou, nossa, a minha mãe não teve a capacidade de sustentar o tamanho da minha luz. Ela teve medo, não sei.
algo assim. Então, tem uma ferida interna primordial que é muito importante de ser vista, porque a gente identifica como se fosse a terra, né? Mas, no fim, nossa, é a minha mãe. E olhar para a terra acaba sendo muito mais fácil do que assumir essa dor interna, né? Então, esses trabalhos, eles vêm também, principalmente o Amani, num lugar que, assim, é um trabalho desconfortável, é um trabalho dolorido em muitos aspectos, né? Não é nem sobre dor física, mas é a dor de olhar para os lugares onde você ficou em separação. E os lugares onde você sentiu tanta dor que você teve que abandonar a si mesmo ali. Para sobreviver, muitas vezes, Sobreviver. né? E aí, essas estratégias de sobrevivência são essas velhas estruturas que comandam a nossa vida hoje. Esse monte de luz que está entrando no planeta agora. E entra luz, explosão solar, e códigos da luz, e os pleiadianos, e nave, e um monte de coisa acontecendo. Uau! Onde que ela vai ancorar? Nessas estruturas antigas? Nessas estruturas de separação, de dor, de sofrimento? Cara, não vai. Por isso está todo mundo sendo sacudido. Síndrome do pânico, ansiedade, burnout, todo mundo pipocando com o emocional. Por quê? Porque a gente está sendo movido nesse lugar onde deixamos nossas partes no escuro, né? Então, esses trabalhos, eles vêm como um chamado de reocupar com presença e amor essas partes nossas, que são energéticas, mas são físicas, emocionais, são espirituais, né? Então, quando a gente fala para quem que é, nossa, é para todo mundo, na verdade, né? Mas é especialmente para as pessoas que sentem, que estão dispostas e disponíveis a dar um passo grande de assumir um novo lugar aqui na Terra. E tem uma coisa que eu sempre falo que eu acho que traz uma clareza, que é assim, imagina que você vai tomar um chá maravilhoso e de um lote super especial colhido lá na China de jasmim, e aí esse chá maravilhoso chega e você vai tomar ele num copo de requeijão todo usado, sujo. O que vai plástico acontecer com a sua experiência, né? A sua experiência vai ser totalmente afetada por isso, né? O que é o copo? O que é a xícara? Somos nós, o nosso vaso, é o nosso corpo. Essa luz magnífica está entrando, mas eu vou ler essa luz a depender de como está esse recipiente, esse receptáculo que é o nosso corpo, esse veículo que a gente tem aqui, né? Que é um presente, uma dádiva biologicamente desenhado para que cada um de nós tenha a sua experiência de plena potência aqui na Terra. E o quanto a gente vem realmente aproveitando esse veículo maravilhoso que a gente tem, quanto a gente está guardando de lixo, de coisa velha aqui dentro, né? Então, acho que é sobre isso. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Bom, eu sei que dá para fazer esses tratamentos à distância, isso é importante. Então, é bom que as pessoas saibam que não precisa, né? Porque às vezes fala, não sei se tem alguém aqui, né? Um terapeuta que faça. Mas você acha que tem alguma coisa que as pessoas possam fazer, ainda que não façam a frequência de brilho, o Amani, para que isso se desenvolva, para que elas percebam esse algo maior? Tem alguma coisa que a gente possa fazer todo dia para entrar em contato com essa luz, com essa, né, para refinar esse corpo nesse sentido? Sim, tem muitas coisas. Cuidar do copo, né? Cuidar do copo. O Amani, na verdade, não pode ser feito online, é só presencial, porque envolve o corpo físico, mas tem como trabalhar online nesse processo de entrar em contato com as emoções e trabalhar com o corpo. Tem várias pessoas que fazem isso, né? Frequências dá para fazer online. Mas, assim, a coisa mais simples e mais linda, né, que os pleiadianos sempre falam, que é a importância de nos reconectarmos com o nosso coração. O coração, ele é a ponte entre o céu e a terra. É através do coração que a gente acessa esse campo de consciência unificada. Só que a gente foi saindo do coração, subindo para a mente, para dar conta da vida, né? E essa desconexão tem consequências, né? E a gente vai se desconectando também desse fluxo da luz, desse movimento interno. Então, se conectar com o coração é tão simples, fácil e acessível, né? Só que
quando a gente fala em entrar no coração, a gente pensa, ai, só coisas lindas e boas, eu vou sentir amor. E nem sempre é isso, porque o coração também é o centro do corpo emocional. E ao adentrar o campo do coração, pode ser que a gente encontre dores e delícias, né? Porque é tudo que a gente viveu e ficou aqui. E para se conectar com o coração, basta presença e disponibilidade. Você realmente se comprometer com essa jornada de reconexão interna, né? Com o ser divino. Então, uma ferramentinha básica, né? É trazer as mãos para o coração, porque ao trazer as mãos a gente traz presença, sentir a pressão, o toque da mão, às vezes o calor ou o frio, depende de como está a temperatura da sua mão. E vai tomar uma respiração que a gente chama de respiração consciente, que é inalando e exalando pela boca. Então, inala pela boca para dentro do coração e exala, soltando. Quando a gente inala, traz uma intenção de abertura interna, de abrir espaço. Imagina como se você estivesse abrindo uma janela num dia de verão. E essa brisa suave, ela entra e vai trazendo vida para dentro do seu coração. Varrendo os cantinhos onde tem energia parada, onde coisas ficaram acumuladas. E quando você exala, esse ar ele vai trazer para fora tudo que não te serve mais. Então, inala abrindo, exala soltando. E pode trazer um som quando exalar. Porque o nosso som é nossa assinatura energética. Quando a gente permite o som, a gente está imprimindo a nossa frequência no espaço. E não precisa ser um som bonito. Pode ser um som de tristeza, um som de dor. Ao expressar aquilo que ficou guardado, eu estou trazendo movimento, abertura, novos espaços dentro de mim. Então, fazer esse exercício de respiração é uma coisa simples, fácil, acessível, que pode transformar completamente a energia de uma pessoa, a conexão com a própria luz. Então, você que está em casa, olha, recebeu um presente agora, pode fazer esse exercício no momento de algum desafio, né, no dia a dia, na correria do dia a dia, ou quando você estiver se sentindo ansioso, para um tempo e faz esse exercício, né? Simples. Sim, simples. Só coloca as mãos no coração, né, Giovana? Isso, respira, toma umas respirações. Essa respiração, eles recomendam que a gente tome pelo menos a cada 20 minutos ao longo do dia, tomar uma. O que isso vai fazendo? Vai manter um fluxo de energia dentro do nosso corpo, né? Quando a gente respira pelo nariz, tem outro propósito, é trazer energia vital para dentro do corpo. Mas quando a gente respira pela boca, por isso é consciente, a gente sai da respiração natural, né? Que a gente nem presta atenção que está respirando e entra num outro estado de consciência, né? De trazer fluxo para dentro do corpo e abrir o corpo emocional também. Então, é muito comum ao começar a usar a respiração que a pessoa comece a se conectar mais com as emoções também. E a gente tem muitas vezes as nossas emoções como uma coisa ruim, porque tivemos muitas experiências dolorosas com emoções inconscientes, com a raiva inconsciente, como agressão, com a tristeza, como melancolia e assim por diante, né? O medo que nos paralisa e congela. Mas quando a gente começa a trazer mais consciência para o que estamos sentindo, quando esse sentimento ainda é pequeno, quando ele não está uma coisa muito grande, isso nos dá informação sobre o que eu preciso fazer, como me mover pelo mundo com mais consciência, mais alinhada com o meu coração. Então, tem chaves na minha tristeza, na minha raiva e no meu medo sobre limites, sobre o que eu quero para mim. Então, quando a gente começa a usar essa respiração e tomar consciência das emoções, a gente vai adquirindo novas ferramentas, mais contato e conexão com o meu corpo, com o meu ser. Isso faz uma grande transformação na nossa vida. Sim, sim. São pequenas coisas que a gente vai acionando durante o dia. Sim, né? com presença e amor. Presença e amor. E isso vai mudando a nossa postura diante da vida. Sim. Não é que a gente não vai passar mais pelas circunstâncias, pelos desafios, pelos problemas, não. Mas muda o nosso jeito de enxergar. De lidar também. De lidar. E a nossa postura com relação a isso. É como se a gente tivesse uma ajuda mesmo, né? Quando a gente faz essa respiração e a gente começa como se fosse sentindo essa ajuda, como se a gente estivesse se conectando, né, com algo maior nessa respiração. Então,
Eu acordo de manhã e faço essa respiração e é muito interessante porque a partir dali eu não me sinto sozinha, né? É como se eu lembrasse, não estou sozinha aqui. Então, eu acho que também pode ser uma coisa legal para você fazer quando você acorda antes de dormir. No seu dia, claro, mas é muito interessante porque você percebe, né? Você começa a encontrar mesmo, a facilitar essa comunicação mesmo, esse sentir, né? De que tem algo, a gente tem. E é um com o outro também, além do que tem lá, eu acho que a gente entra nesse grande campo de todo mundo que está fazendo isso, né? E tem uma coisa importante que você falou, que é os pleiadianos, seres de luz, né? Eles não vão interferir no nosso campo sem a nossa permissão. Então, enquanto você não pedir, eles não vão fazer nada. Então, uma prática importante e poderosa é pedir ajuda. Pleiadianos, me auxiliem aqui com essa questão. Me tragam uma luz. Eu peço, né, suporte, eu peço alinhamento. É claro que existem muitas coisas, né? Existem pré-acordos, questões difíceis que a gente precisa passar pela nossa evolução. Não é que isso acaba. Isso sempre tem. Os desafios continuam acontecendo, né? Mas é como eu lido com isso. O suporte que eu tenho para atravessar o que eu preciso e o quão rápido e fácil eu consigo sair de uma situação desafiadora quando eu estou alinhada com o meu coração. Porque outra chave também que eu vou deixar aqui, né? Que é, nesse contato com o coração, a gente tem resposta. Uma coisa é a nossa resposta racional. Eu vou fazer isso, é mais seguro. Da onde está vindo essa resposta, né? Das velhas estratégias de sobrevivência, de outros níveis de consciência. O coração vai te dar respostas radicais e loucas. Ele vai te impulsionar por caminhos que você vai ter medo. Vai ter muito medo. E o medo não significa que é algo que você não deve fazer. Muitas vezes, quando a gente sente medo, significa tem uma porta poderosa ali. Vai lá. O nosso ser, a nossa essência divina, ele não tá lá sentado esperando, bom, vamos mais um dia fuçar no Instagram e comer pipoca e deixar, né, as coisas rolarem. Ele tá assim, meu amor, vai. Tem tanta coisa. Vai pra frente, faz outra coisa, se relaciona, né? Então, assim, não é também sobre não pensar em consequências, né, e tá o tempo todo se movendo desse jeito, mas a maioria das vezes, sim. Então, nesse meu caminho, na minha jornada pessoal, desde que eu comecei a ouvir meu coração, a minha vida se transformou e vem se transformando radicalmente. Eu nunca imaginaria que eu ia estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, sei lá, 4 anos atrás, né? E desde que eu assumi esse compromisso com o meu coração, que é, eu vou fazer. Mesmo se todo mundo está dizendo, isso é louco, nossa, isso não faz nenhum sentido, não importa. Eu senti no meu coração e eu passei a confiar nele. Então, quando a gente passa a mudar esse direcionamento de eu vou pelo caminho do coração, coisas extraordinárias acontecem na nossa vida, porque é a conexão com a nossa essência, com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior, que não tem nada a ver com segurança e controle. Eu não sei, eu tenho uma ideia assim, né? Quando a pessoa fala, como você sabe que é do coração? Eu falo, porque é certeiro, não tem muita dúvida. Porque quando a gente começa na cabeça, peraí, deixa eu pensar bem e tal... É como você falou, não é uma maluquice, não é isso. Às vezes é. Às vezes é. Não, mas eu digo assim, não, às vezes é. Pra gente é totalmente maluco porque é diferente, mas eu digo assim, quando a gente começa, eu falo, não, é certeiro. E às vezes dá medo que você fala, né? Essa semana eu estava falando isso, até eu fiz uma publicação falando sobre isso, porque as pessoas falam, ai, minha intuição está dizendo que não. Eu falo, não, muitas vezes não é sua intuição. Super. A sua intuição, não, é o contrário. É assim, você está se protegendo. Isso. Porque, é assim, infelizmente, a gente tem, aquilo, né? A gente traz várias informações. E aí, às vezes, essa parte espiritual, de religiosidade... vem para esconder ou para proteger, de muita coisa. Então, minha intuição está dizendo que não. E não é, né? É um medo. Então, quando você acha que se conecta ao seu coração, você ouve mesmo, aquilo é certeiro. E aí a gente vai começar a entender o que é intuição. Exato. Tem uma diferença grande, isso que você trouxe é uma chave. Não vou estender muito, porque esse assunto é muito longo, mas é maravilhoso. Eu amo falar sobre isso. Tem uma diferença entre a energia do medo
e essa energia da intuição. Eles são muito parecidos. A gente acha que é a mesma coisa, né? Então, às vezes é o medo dizendo algo, a gente fala, é minha intuição. Não é não, é o seu medo. Porque o que o medo faz? Ele vai criando histórias muito rápido, vai acelerando, não, mas é isso, mas aquilo, você não pensou, blá, blá, blá. E aí a gente acha que é essa coisa, né? E não é sobre isso. Quando a gente fala também sobre intuição, a gente pode falar dos filtros de quarta dimensão. O que são esses filtros? Lá na quarta dimensão, que é essa dimensão do universo arquetípico, onde estão os padrões mentais, as formas de pensamento, as entidades também. Nesses lugares estão essas estruturas de estratégia de sobrevivência, as nossas crenças, complexos, né? Então, quando a gente recebe uma informação que vem do nosso, por exemplo, eu superior, ou de um ser estelar, vai passar pelo filtro da quarta dimensão da pessoa, tá? Quando passa pelo filtro, e eu tenho dentro desse filtro uma estrutura baseada em sobrevivência que diz, não, eu não posso ser eu mesma, porque se eu for eu mesma, eu vou morrer. Tem muita gente aí que tem vida passada, né, trauma de bruxa, aí fui queimada, aí fui torturada, tem um monte de gente. Não é seguro eu ser eu mesma, né? Não é seguro ser eu mesma, né? Eu atendo um monte de gente com isso, porque é um pedaço da minha história também, né? Então, eu não posso, vou calar minha voz, eu não posso fazer o que eu tô fazendo. Então, essas estruturas, elas não são a nossa intuição. Elas são programações antigas de limitação que vão bloqueando a nossa capacidade de expandir. Como que eu vou saber quando é um ou qual é outro? Praticando, trabalhando com essas velhas estruturas, trabalhando com os nossos apegos, as nossas crenças, as estratégias de sobrevivência, para que mais e mais esse refinamento do coração traga respostas mais coerentes, mais alinhadas, né, mais certeiras. E tem um tanto também que agora eu vou ter que pular desse precipício e confiar que eu vou ter asas e que elas vão abrir na hora certa e vai, sabe? Porque tem horas que é assim, eu brinco, eu falo que os pleiadianos, eles são um tipo de amor diferente, não é aquele amor, vem cá e pega no colinho e vamos que eu te levo, amor, vem de mãozinha dada, cara, é assim, é que nem a mãe pássaro, que chuta o passarinho pra fora do galho, tipo, vai, amor, você vai voar agora, chute na bunda. Vai. Eles estão o tempo todo chutando minha bunda, tipo, meu bem, deu esse negócio aí, ó, agora não dá mais tempo, vai. Próxima. E cai, a gente chora, grita um pouco, mas abre a asa, sabe? Então, tem um pouco que é isso também, essa confiança no coração de que, nossa, minha asa vai abrir na hora certa. E eu achei maravilhoso o que você falou, mas talvez, assim, de uma forma mais simples, a gente pudesse falar. A gente traz crenças, e as crenças, conforme a gente vai evoluindo, a gente percebe que aquela crença, ela fazia parte daquela época que as pessoas estavam na sobrevivência. Tudo aquilo era ressonante com aquele tempo, porque a gente já viveu mais no cérebro reptiliano, na sobrevivência, e aí precisavam dessas crenças religiosas para acompanhar. Só que a gente começa a evoluir, essas crenças, elas continuam lá, mas elas não fazem mais sentido de agora, da nossa época atual. Só que eu percebo, por exemplo, que quem tem muitas crenças religiosas, por exemplo, foi espírita, sei lá, qualquer coisa, não estou falando só disso, mas que tem uma religião, vamos dizer assim, espiritual, ela fica um pouco mais presa. Não, quem está falando isso são minhas entidades, sei lá, são isso, aquilo. Também é a sobrevivência, com todo respeito, mas assim, de onde é isso que você traz? E hoje? Então, por exemplo, eu adoro neurociência, eu estudo muito, e eu falo assim que ela é alguma coisa daqui, da nossa vida aqui, que talvez quebra um pouco de uma outra forma, vamos dizer assim, pela ciência, alguma coisa pelo racional, mas porque às vezes a pessoa é mais fácil dela entender, para ela perceber muitas vezes essas crenças. E as crenças podem ser várias, mas as religiosas as pegam muito. E a pessoa tem uma potência, mas ela se prende nessa intuição, que é essa proteção de medo. Sim. Então, é muito importante que as pessoas comecem a olhar para isso também, né? Sim. E eu falo assim, eu acho que uma forma também, duvidando. Assim, tipo, será que é isso mesmo? Né? Eu vou questionando, né? E eu acho também que a gente é tão protegido que não é assim que você vai fazer uma coisa, sua intuição falou, sei lá, se a gente leva uma vida, né,
autêntica, vamos dizer assim, coerente, não perfeita. Né? Eu acho Sim. que a gente tem uma proteção em alguma coisa assim, então tem algo maior, né? Não sei, é muito interessante mesmo. E a gente pode sempre pedir confirmação, né? No sonho, Isso. sincronicidades Cidades, que é. aparecem. E ficar atento, né? Porque não adianta pedir e não observar. Exato, Tem que observar. né? Nossa, comigo acontece muito. Às vezes eu falo, cara, parece às vezes até esquizofrênico. É tanto. Eu falo, nossa, mas tá demais, gente. Um pouco, né? Já entendi, obrigada. Já deu essa coisa aqui, tá parecendo que tudo vai encaixando uma pecinha na outra, né? Então, ir observando esses sinais também é muito importante e poderoso. Sensacional. Muito bom. Bem, a gente está caminhando para o final. Ah. Eu também ficaria horas e horas falando, porque tem muitas coisas para serem ditas ainda, Sim. né? Então, você tem alguma pergunta, Érica? Eu não tenho pergunta, mas eu queria falar uma coisa, gente. Vocês não têm ideia da energia que tá nesse lugar. Não. Sensacional. Sensacional. Talvez você esteja sentindo daí também. E eu não tenho pergunta. Se tiver. Então, você que está em casa, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse material, né? De repente, você não esteja precisando, mas tem alguém nos seus contatos que esteja precisando muito dessas informações e você vai poder ajudar essa pessoa de alguma forma, E né? você vai receber essa energia e a pessoa que você compartilhar também, com certeza. Com certeza. Então, vamos tirar um oráculo. Érica, sinta aí o oráculo que... A gente vai tirar um oráculo e a Giovana vai ler essa mensagem para vocês que estão em casa. Tinha que ser um coração nessas cartas, né? É isso, tudo é o coração, gente. Enquanto isso, enquanto ela embaralha ali, eu vou falar do Olha isso, 365 gente. Olha que Coffee. linda a carta. Que você Ah, vai é dar. maravilhosa. Coração É um coração em sagrado. chamas, né? O fogo do espírito, né? Então, eu vou falar do 365 Coffee, que é o nosso café de todos os dias. Aqui. Nosso café de todos os dias é um café maravilhoso, é um café puro, é um café feito de uma forma muito especial. Então, curta lá também a página do 365 Coffee. Lá tem as informações também do café. Vou puxar o café para cá agora. E Giovana, sinta aí. Vamos lá, puxar uma carta para quem tá assistindo a Para gente, quem está assistindo né? a gente, para quem está conosco nesse momento. Vamos Na lá. atemporalidade, né? Ai, que lindo. Saiu aqui. Fidelidade, uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos. Nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer, que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e, assim, reverenciar o divino em nós. Ai, que lindo. Que lindo. Bem que a gente falou mesmo, né? E os pleiadianos falam muito, e acho que a gente pode fechar talvez com isso. Eles falam assim: você é aquele por quem você vem esperando. Sim. E eu gosto de complementar isso com aquele amor que a gente busca lá fora, nos relacionamentos, no mundo, nas coisas. Na verdade, é o amor que nós somos. Muitas pessoas sentem saudade de casa, né? Saudade das estrelas, daquela energia. Mas é saudade de si mesmo, da sua energia, do amor que você é. E quando a gente se conecta com o nosso coração, o que volta é isso. É esse amor, essa verdade, essa inteireza, né? Que não é sobre ser perfeito, como você falou, mas é sobre a autenticidade. E isso muda tudo. Sensacional. E eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, ó, e você passasse uma mensagem para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre as infinitas possibilidades da vida, né? Que estão desconectadas, que estão no medo. Sim. E que estão sofrendo por conta disso, né? A mensagem, acho que a gente já falou bastante aqui hoje sobre isso, né? Mas a importância de se conectar com o coração, com essa luz que cada um carrega. Então, toma uma respiração dentro do seu coração e se abre que bem no centro do seu coração tem uma luz. E não importa se essa luz está muito pequenininha, como um pontinho de luz, ou se ela é grande como um sol. Essa luz que você carrega é sua centelha divina. É como um pedaço da fonte que você trouxe aqui para a Terra. E quando você se conecta com essa luz, você pode lembrar tudo que você é e permitir que ela espalhe por dentro de todo o seu corpo. Como se cada célula fosse um botão de uma flor, você permite que essa luz ancore dentro de você, para que você se torne aquilo que você é, todo o amor, a beleza
e a sua unicidade possa irradiar pelo mundo, porque é isso que a gente veio ser. Somos estrelas brilhantes e viemos irradiar aqui. Sensacional, sensacional. Eu vou querer que você, por favor, compartilhe o seu contato, Sim. né, para as pessoas que se interessaram pelas frequências de brilho, pelo Amani. Sim. Então, quem quer saber das frequências de brilho, @frequências de brilho oficial no Instagram, no Amani, @Amani Brasil também no Instagram. Eu sou o @portal_vibra. Lá tem o meu trabalho com os pleiadianos, além das frequências e do Amani, o trabalho que eu faço canalizando com os pleiadianos. Tem o meu YouTube também, que é @portalvibra. Tem vários processos que eu conduzo lá para quem quiser experimentar essa energia pleiadiana. Também está disponível nesses canais. Sensacional. Então agora a gente vai... Quero te presentear com o café do 365 Coffee. Opa, adoro café. Um café Obrigada. bem especial. Bom, Um café maravilhoso. único, saboroso, cheirosíssimo. Amo. E trouxe aqui para vocês também um presentinho da linha Galáctica. Muito obrigada. De elixires de cristal. Com a energia do portal, com a energia dos pleiadianos. Olha! E para quem não sabe também, eu sei dessa informação, a Giovana, ela é uma designer de joias diferenciadas. Não estou mais fazendo agora. Eu parei Você de parou. trabalhar com as joias por conta de todo o trabalho, né? De Ai, canalização, que de grupos que eu incrível. conduzo. Agora eu vamos tô- usar aqui para aumentar a frequência aqui Sim. antes dos podcasts. Ai, muito obrigada. Imagina, com muita alegria. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, eu quero agradecer, sem me emocionar. Vamos lá, vamos dar as mãos aqui por esse momento tão maravilhoso, Foi uma honra, obrigada. né? Pode falar. Quero agradecer essa presença. A Dani sabe que desde o começo do podcast, essa é a entrevista que eu mais esperei. Obrigada. Obrigada a você, querida. Foi uma honra. Muito obrigada. Uma alegria imensa estarmos aqui. Em algum momento a gente combinou isso Sim. e a gente está trazendo isso hoje. Conseguimos seguir, né, o combinado. Agradecer aos nossos queridos seres de luz que nos acompanham, que nos lembram, né, o tempo todo daquilo que a gente precisa fazer, daquele passo a mais que a gente precisa dar e que às vezes é muito difícil, às vezes não é fácil, né? Sim, Mas a gente aos pouquinhos vai. vai. Sim. E eu agradeço muito vocês pela oportunidade, pela abertura. E sempre que eu falo de frequências de Diamani, eu quero trazer o nome de Kushini Dei, agradecer e honrar o nome dela, tudo que ela é, tudo que ela trouxe, para que hoje a gente possa estar falando sobre isso com tanta abertura e fluidez. Obrigada. E que você em casa possa receber toda essa energia, toda essa luz. Isso faz parte de você também. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E bora lá ser feliz. Buscarmos a nossa melhor versão, que ela existe. Com certeza. Mas a gente tem um caminhozinho aí para trilhar. Bora lá, pessoal. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Beijo. Beijos.